irmãos que estavam em Roma. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, no versículo 14. Minha expectativa é que a partir da revelação da palavra hoje, o Senhor possa trazer uma cura muito profunda nos nossos corações. Romanos 2, versículo 14, diz assim: quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza, fazem naturalmente, por natureza, o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei de Moisés. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Então Paulo está falando que a consciência humana tem um papel no juízo de Deus. A consciência humana é como se fosse uma espécie de caixa preta. Lembra da caixa preta do avião, que a gente examina para saber o que aconteceu no avião, no acidente? Então, se a consciência fosse essa caixa que Deus usa para julgar os homens. Preste atenção que Paulo está falando que os gentios naquele tempo, gente, eram pessoas que não tinham a mínima noção da lei escrita de Moisés, da lei falada entre o povo judeu. Israel era muito pouco influente no mundo, no Império Romano. A chamada província da Judeia era muito pouco influente no mundo. Os povos que Roma dominava não cultuavam, não conheciam Yahvé. Os deuses famosos eram os deuses gregos e os deuses romanos, não o Deus de Israel. Mas Paulo diz que existe uma coincidência interessante, que esses gentios que não conhecem o Deus de Israel e não conhecem a lei, muitas vezes aprovam e reprovam as mesmas coisas que a lei aprova e reprova. E Paulo diz que isso não é coincidência. Esse padrão moral que se estabelece com várias semelhanças em várias culturas, em várias religiões, mesmo que elas não tenham se comunicado, mesmo que alguém não tenha tido acesso ao judaísmo e posteriormente ao cristianismo, que seja criado numa tribo totalmente isolada, ele tem certos padrões morais, certos valores humanos que coincidem com as exigências divinas. E Paulo diz que isso acontece porque o homem traz dentro de si naturalmente um dispositivo divino, chamado de consciência. Que Deus colocou dentro do ser humano essa capacidade de ter ciência sobre bem e mal. Na verdade, Deus criou o homem puro, segundo a narrativa do Éden, né? Segundo a narrativa evolutiva, o homem foi desenvolvendo consciência. Segundo a narrativa criacionista que nós defendemos, o homem foi criado num estado de inocência e em algum momento ele transita para uma consciência. O que é consciência? É uma capacidade de saber em si mesmo sobre o que é bom e o que é mal. O homem agora se tornou, como Deus falou, como um de nós, conhecedor, consciente do bem e do mal. Tendo ele ido numa igreja, frequentado uma escola bíblica, ou nunca ouvido falar de uma história bíblica, todo ser humano tem uma consciência, que é um juiz interno. Paulo fala, essa consciência dos gentios, que não conhecem a lei,
ora acusa eles e ora defende. E essa consciência revela que as leis de Deus, antes de estarem num papel, ou na tábua de Moisés, ou na boca de um judeu, já estavam gravadas no coração do homem. Sabe? O homem não precisava que alguém lhe dissesse que matar outro ser humano é errado. Ele, ao pensar em matar, ou ao matar o outro ser humano, ele já sente um peso, uma reprovação interna. Você entende? O não matarás já está gravado dentro dele. É bem provável que Caim nunca tivesse ouvido o não matarás. Até porque, acho que Deus não disse isso em momento algum. Deus vai dizer não matarás depois, já para Noé. Deus vai dizer, Gênesis 8, Deus vai dizer, não é para matar o ser humano. Gênesis 8, 9. E depois em Moisés vai ser reafirmado. Mas para Adão e Eva, me parece que não. Observe que quando Caim mata Abel, ele depois vai dizer a Deus em Gênesis 4, meu pecado é grande demais para ser perdoado. Quem disse a ele que matará pecado? Se não tinha lei nenhuma. Sabe quem disse para ele? A consciência. Só para me ajudar a conscientizar alguém, diga assim, ó, você tem uma consciência. Não parece, mas tem. Brincadeira, tem. E como todos nós, ainda pecamos, infelizmente, como nós lutamos contra o pecado, estamos num processo de santificação. Lógico, quem é filho genuíno de Deus tem o Espírito Santo, ele vai se aperfeiçoando, ele vai se santificando cada vez mais. Mas a glorificação, que é a libertação total e completa do pecado, só acontecerá quando o nosso corpo mortal for transformado, for glorificado, tal qual foi o corpo ressurreto de Jesus. Estou muito rápido? Não, né? Tal qual foi o corpo ressurreto de Jesus. Então nós ainda lutamos contra o pecado, nós ainda pecamos. Em 1 João 1,8, João disse, se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós e nos enganamos. Tentamos tapear a nossa consciência, porque a verdade é que ainda existe pecado em nós. E cabe a gente se conscientizar no que pecamos e quando pecamos, para lutar e tratar do pecado em nós. Porque esse pecado que é mau em essência, ele afeta a nossa consciência. E deixa eu te falar uma coisa, talvez você não saiba, mas algum dos piores problemas com os quais você lida na vida, e a raiz de algum dos piores problemas com os quais você lida na vida, são problemas com a sua consciência e você nem sabe. E hoje eu vou lhe mostrar algumas coisas que acontecem por não tratar direito dos nossos problemas com a nossa consciência. Você vai talvez se identificar com alguma delas, ou até com todas. Eu me identifico com todas as coisas que eu vou falar aqui, algumas em maior grau, outras em menor grau. Mas acaba acontecendo um pouco de tudo em nossas vidas geralmente. Mas é necessário lidar bem com a consciência. Porque a consciência não bem tratada, ela nos atormenta e nos leva a comportamentos destrutivos. A consciência não bem tratada também sabota a nossa relação com Deus, porque como eu disse no início, não sei se você lembra, Deus se relaciona com o homem também a partir da sua consciência. Por exemplo, em Hebreus 10, 19, nós temos um dos convites mais maravilhosos das Escrituras. Qual é o convite? Entrem com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo caminho que é o sangue de Jesus. Meu Deus, talvez você não tenha noção de que convite é esse. É um convite para viver uma intimidade profunda com Deus. O Santo dos Santos é um lugar onde só entrava o sumo, o principal sacerdote, que tinha que ter uma linhagem especial, linhagem de Arão, toda uma consagração. Era um homem por geração, um homem que entrava uma vez no ano, no Yom Kippur, no dia do perdão. E todo cheio de rituais para ele entrar nesse Santo dos Santos, para ter ali uma visão da Shekinah, talvez, para chegar perto da Arca da Aliança, uma vez por ano. E aí Deus fala, agora a partir da nova aliança, que é muito superior à antiga: entrem todos que são meus filhos no lugar mais profundo da minha presença.
todos os dias se quiserem, o ano todo se vocês quiserem, entrem com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Mas isso é Hebreus 10, 19, mas no 22 tem algumas condições, e dentre as condições, ou seja, dentre as preparações necessárias para essa entrada bem com tranquilidade, entrem com a consciência lavada, entrem com a consciência purificada, porque a minha consciência não bem tratada, ela atrapalha também a minha relação com Deus. Em 1 João 3,21, João diz: se o meu coração não me condena, eu tenho paz com Deus. Mas se o meu coração condena, ele disse antes, maior é Deus do que o meu coração, porque o meu coração ele presta contas a Deus, a minha consciência presta contas a Deus. E não só na nossa relação com Deus, mas na sua relação com você mesmo. Se você não tem uma consciência tratada, você vai se autodestruir de alguma forma e vai fazer mal a quem está em sua volta. E é provável que você já esteja fazendo isso de alguma forma, porque eu também faço isso às vezes de alguma forma, e luto com mim mesmo para me tornar cada vez mais consciente de mim mesmo, mais autoconsciente, e assim mais santificado, mais puro, e alguém mais parecido com Cristo. Isso é um trabalho de ser mais consciente, de ser iluminado pelo Espírito Santo para ser uma pessoa cada vez mais consciente. Mas naturalmente, se nós não tivermos uma direção do Espírito, a gente vai lidando com a consciência de forma autodestrutiva. Por quê? Porque ninguém aguenta o juiz interno dizendo o tempo todo que você está errado. Gente, você não aguenta a sua mulher lhe falando que você está errado. E olha que você pode correr dela, você pode bater a porta na cara dela, você pode ligar o chuveiro e botar a música bem alto para não ouvir. Não é verdade? Você não aguenta seu marido, não aguenta sua mãe ligando. Imagina um juiz que conhece muito mais você do que mãe, do que marido, do que filho, que fica dentro de você, dizendo: você está errado, você errou, você não é bom, você não merece, você não presta, você vai pagar, vai ter consequências, se prepare. E ela fica ali, lhe martelando e fazendo o papel dela. Às vezes a consciência está doente, então ela cobra mais do que devia. Às vezes está cauterizada, ela não tem mais força para cobrar, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, de alguma forma, esse processo vai acontecendo dentro de nós. E repito, como todos nós ainda pecamos, todos nós ainda lidamos com a consciência. E só há uma forma saudável de lidar com a consciência. As outras são autodestrutivas. Então, quais são as formas? A primeira forma é a fuga, o entorpecimento. Como é que eu faço para lidar com a minha consciência que me machuca? Às vezes de maneira engraçada, né? Às vezes eu lido com a minha consciência de maneira inconsciente. O que significa isso? Algo me perturba, eu não tenho consciência de fato do que me perturba, mas através de um impulso emocional não refletido, eu tomo uma atitude. E esse impulso muitas vezes é a fuga. O que é a fuga? É não querer pensar nisso. Então como é que eu faço para não pensar, para tirar isso da minha cabeça, tirar esse tormento do meu coração? Vou me entorpecer. Vou me entorpecer com álcool, vou me entorpecer com drogas, vou buscar alteradores de consciência. Muitas vezes quando você pega alguém que é viciado em álcool, viciado em droga, e vai fazer uma terapia profunda com ele, você vai perceber que a raiz daquele comportamento muitas vezes é uma culpa profunda. E para não lidar com aquilo que lhe atormenta, com a cobrança da sua consciência, então ele prefere viver em estado de consciência alterada, álcool, droga. Alguns hoje se entorpecem com jogos, também uma forma de entrar num mundo paralelo, onde você não é cobrado por sua consciência, enfim, um vício. Eu não preciso te falar como o vício é autodestrutivo, como o vício é alienante, como o vício é contraprodutivo, como o vício rouba a nossa vida. Então fugir, não lidar com as cobranças da consciência, fingir que não está acontecendo, é um caminho de morte, é um caminho de vício, é um caminho de alienação da realidade, é um caminho de destruição de relacionamentos, não é o caminho para mim, nem para você. Uma outra forma de lidar com a consciência, que também é autodestrutiva, é a cauterização que eu citei agora há pouco.
Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que tem pessoas que têm a consciência cauterizada. Cauterização é um processo de tornar insensível algum ponto do corpo, de dar uma anestesiada através de um queimar, muitas vezes, né? E a cauterização da consciência é quando a minha consciência me acusa, ela me cobra, e eu digo não, eu vou enfrentar você, você não vai me parar, ainda que eu me sinta culpado, ainda que você me pese, ainda que você me cobre, eu vou viver assim mesmo. E você bate tanto nela, você machuca tanto ela, que ela vai criando uma casca e para de doer. Aí você fala, ótimo, agora eu cometo esse pecado, agora eu tenho esse comportamento ruim, não sinto mais nada. E você se sente evoluído por isso. Na verdade, você não está evoluído. Pelo contrário, você evoluiu muito. Você se animalizou. Todo respeito, antigamente quando a gente falava isso, todo mundo entendia. Hoje não fale dos animais. Então você se bestializou, melhor expressão. Então você se bestializou. Porque você se tornou menos capaz de refletir, de sentir o comportamento errado. Você entende? Se um leão der uma mordida em alguém, ele não diz, coitado, não, ele não pensa nisso. Ele não sente nada na mente dele. É como se fosse algo natural para ele morder a pessoas querendo comer ou não, um instinto de defesa, de alimentação, ou até por estar irritado mesmo. Ele pode dar uma mordida em alguém, ele não sente nada, ele não tem um remorso por isso. Então quando o ser humano vai cauterizando, ele vai conseguindo fazer o mal sem sentir nada, ele vai se animalizando. Esse é o processo que acontece no crime, por exemplo. O cara começa roubando, e aí ele sente, daqui a pouco ele não sente mais roubando, aí ele vai roubar e bater na vítima, e aí sente, depois não sente mais. Aí ele tem não roubo idoso, não roubo criança, daqui a pouco ele perde também esse pudor, daqui a pouco ele mata. E a primeira morte ele sente, e a segunda ele sente, talvez a terceira ele esteja matando gente como se estivesse matando mosca. Então a cauterização da consciência, talvez das formas erradas de lidar com a consciência, seja pior. Por quê? Porque essa insensibilidade vai nos monstrualizando e nos tornando pessoas perigosas. Paulo disse que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. Quem não se entristece mais pelos seus pecados está num processo terrível. E outra coisa, não é porque você não está sentindo dor emocional que a sua emoção não está sendo ferida, esburacada. É como se acontecesse na alma um processo que no corpo se chama analgesia congênita. Tem gente que se corta e não sente nada, se queima e não sente nada, porque tem um problema genético e ele não sente dor. Os nervos dele não mandam comandos de dor para o corpo, mas está sangrando, está morrendo, está perdendo pedaços do corpo. Assim também tem muita gente pecando, fazendo mal, e pedaços da alma, buracos da alma estão caindo, mas ele não sente dor. Mas ele está enfraquecendo, ele está morrendo, ele está perdendo vigor, ele está perdendo vida. Só que sem sentir, por quê? Porque ele enfrentou tanto a consciência que ela cauterizou. Ela criou uma casca e parece que está bem, mas no fundo não está bem. Ele está morrendo e está fazendo mal aos outros, porque ele é insensível. Ele não tem mais a capacidade de sentir a dor pelo mal. Ainda que discirna o mal, ele não sente dor e isso o empodera muito para o mal. Então, terrível coisa lidar com quem tem a consciência cauterizada. A pessoa é um perigo. Então é um caminho profundamente autodestrutivo também. Um outro caminho errado com o qual nós pelo qual optamos às vezes para lidar com nossa consciência é a compensação. É tipo assim, poxa, eu fiz isso aqui de errado, mas eu vou compensar. Eu vou fazer isso aqui de certo para compensar o que eu fiz de errado. E para mim essa alternativa é uma das mais fofas, porque há uma beleza nisso, né? Eu vou dar uma compensada no que eu fiz. Só que tem um problema. Quando você olha a luz da Bíblia e a luz da nossa própria consciência,
existem reparações de dano na Bíblia. Por exemplo, se você vai ali no Levítico capítulo 6, você vai ver que quem rouba, no início do capítulo, quem rouba e depois se arrepende do roubo, deveria, antes de confessar seu pecado ao sacerdote, ir ao que foi lesado e restituir, ainda pagar uma indenização. Só que vamos lá, se o ladrão devolve o que ele roubou, ele deixa de ser ladrão por isso? Se um assassino salvar 10 vidas, ele deixa de ser assassino por isso? Não deixa. Se um mentiroso fala a verdade às vezes, a verdade que ele fala compensa a mentira? Não. Você entende? A reparação, ela é muito importante para o outro que foi ofendido, mas para a sua consciência não resolve. Porque a consciência continua dizendo: você é mau, você é isso que flui de você, é isso que você fez. Tanto que Levítico vai dizer que você tenta reparar o dano para quem foi lesado, mas você tem que ir levar uma oferta no altar. E essa oferta era o quê? Um carneiro puro. Por quê? Porque pecado custa vida, custa sangue. Então, para me reparar com Deus, não basta eu compensar o que eu fiz. Um sacrifício, uma vida, um sangue precisa ser derramado. E a gente sabe que esse sacrifício, na verdade, que não purificava de fato, mas era só uma seta, ele aponta para o verdadeiro sacrifício, que esse sim pode nos purificar de todo pecado. Amém? Mas eu vou chegar lá ainda. Mas entenda por quê. E por que a compensação? Basta uma compensação. Tem algum mal na compensação? Tem, alguns. E eu poderia falar aqui a manhã toda sobre isso, sobre males da compensação errada. Mas eu vou lhe dar só um exemplo. Olha, é muito comum que, querendo compensar e não se vendo livre da cobrança da consciência, você vira um escravo. Você está fazendo e nunca acha que fez o suficiente. Eu conheço muito pai que é assim, por exemplo. Ele foi um pai ruim no início lá da vida da criança, se converteu, se arrependeu, glória a Deus por isso, só que não entendeu o evangelho. Ele acha que ele é compensador do pecado, aí ele vai correr atrás para tentar compensar. Beleza, tente restituir o seu filho que você não deu a ele. Restitua a ele tempo, restitua a ele amor, restitua a ele educação. Isso é maravilhoso. Mas ele faz tudo isso e não se sente ainda justificado. Porque o que justifica não é a compensação que ele faz, é só Jesus que perdoa o pecado na cruz. Mas como ele não entende isso e quer se justificar compensando, ele vai fazer mais do que deveria fazer. Aí ele inverte o polo. Em vez de pai relapso, agora é pai bobalhão. É pai que nunca diz um não, que não tem autoridade demais para disciplinar os filhos. Não, eu já fiz tanto mal para ele, eu não posso mais dizer não. Aí diz sim para tudo, destrói o filho por uma compensação excessiva. Não tem força para disciplinar, porque ele se sente culpado. Davi era assim. Davi, como ele se sentia ainda muito culpado pelos seus pecados, ele perde as rédeas em casa, ele não tem autoridade na sua casa porque a culpa lhe atormenta. Então você quer compensar, mas compensa da forma errada. Ou um casal de namorados, e aí é muito comum isso, eles caíram na prática do sexo antes do casamento, que à luz da Bíblia é sim um problema. Um dia eu vou explicar por quê, pastor, por quê. A censura cortou aqui essa parte. O pessoal lá muito puritano do som ali. Ou é algum namorado aí que tá misericórdia, né? Tô brincando. Tem um porquê. Depois eu vou explicar por quê. Por que isso é mal? Tem algum mal dos adultos consensualmente querendo fazer sexo? Tem algum mal? Tem alguns males. Por quê? Um dia eu falo sobre isso. A pessoa está culpada. Poxa, eu tô tendo relação sexual. Aí ele entra no caminho do arrependimento, beleza. Mas às vezes ele vai casar ou ela vai casar
sem amar, sem querer de verdade. Por quê? Para tentar compensar o que fez. Compensação distorcida, errada, é uma compensação que acaba sendo pior do que o ato. Porque já tinha errado e agora vai errar pior ainda, se aliançando sem amor. Entende? Então eu vou tentar compensar o pecado que eu cometi para que Deus me perdoe. Não, gente, o que te perdoa não é a sua compensação, é o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Amém? Lógico que é preciso reparar o dano, mas tem que ter cuidado, porque não é com compensação que se resolve a sua consciência. A compensação, na verdade, é tentar minimizar a dor e o dano que o outro sofreu, mas não resolve o seu problema com a sua consciência. Vamos lá, mais uma forma, gente, errada de lidar com a nossa consciência. A última que eu vou falar hoje por causa do nosso tempo. Autopunição. Muitas vezes, como está ali a consciência de lhe dizendo: você está errado, você deve, você não presta, você fez o mal, e você quer se livrar dessa cobrança, o que é que você faz então? Às vezes de maneira consciente ou até inconsciente, você se pune. E essas punições, elas são graduais. Ela começa com um desprezo por si mesmo. Então, tipo assim, eu não vou cuidar de mim mesmo, porque eu não devo me cuidar. Uma forma de eu retaliar a mim mesmo é não me cuidando. Deixa eu falar uma coisa. Tem muita gente que não se cuida, e quando você vai buscar a raiz disso, é uma culpa. Ele não se cuida como uma forma de se punir. Porque no fundo ele está dizendo: eu não devo ser cuidado, eu vou me largar porque eu não presto. Eu sou muito ruim, então eu preciso me largar, eu preciso me descuidar. Isso é um estado ainda tranquilo, inicial. A coisa piora, porque do desprezo, do autodesprezo, vem a autossabotagem, que é pior, que é quando você começa a sabotar a sua vida. Sempre que tem alguma coisa boa, você dá um jeito de estragar. Parece algo involuntário, mas lá dentro existe uma vontade secreta, uma vontade que dá errado, porque você não pode receber coisas boas. E na verdade, de fato, você não pode. Eu não posso. Gente, eu tenho uma tendência autossabotadora gigantesca. Gigantesca. Já me autossabotei muitas vezes. Perto assim de alguma coisa boa, assim, tal. Não é para mim isso, não. Aí você faz aquele corpo mole, dá aquela travada, dá aquela mangueada, dá aquela desgostada. Por quê? O que está acontecendo? Você não sabe nem entender. É a sua consciência maltratada levando você a se punir. Autossabotagem. Como eu me libertei disso? Com a graça. Agora eu vou assim, ó: rapaz, eu não mereço não, mas Ele quer me dar, Ele é maravilhoso. Eu não mereço não, mas Ele é bom, Ele é meu Pai. A graça, gente, a graça é a resposta. Por que a gente insiste aqui na graça? A graça, o evangelho da graça é o que nos liberta. A meritocracia nos escraviza. Então, autossabotagem terrível. Você vai se sabotando a sua vida, suas relações várias vezes. Você vai estragando. O que for bom, você estraga. Isso é tão sério que tem gente que se relacionar com alguém bom, ele sabota a relação. Se relacionar com um canalha, com um cafajeste ou com uma cafajeste, ele quer. Porque dentro dele é como se ele precisasse de alguém ruim para lhe punir. Já viu aquela pessoa que só se apaixona pelo miseravão? Não, se ele for cafajeste, se ele for canalha, se ele for mal, aí eu fico gamadona. Se ele for bonzinho, não me animo. O que está por trás disso muitas vezes é uma autossabotagem. É uma necessidade de ter um capataz. É uma necessidade de ter alguém que lhe faça mal, para que você sinta em paz com você mesmo. Porque estar com gente boazinha demais, gente do bem, não cabe na sua consciência culpada. Olha aí como isso é profundo, hein? Deus está falando. E aí a coisa agrava para um nível ainda maior, que é a autopunição física. Muita gente tão atormentada pela consciência começa a se mutilar.
E eu não quero dizer que todos os casos de automutilação são por causa de culpa na consciência, mas eu quero dizer que a maioria são. Começa a se cortar, se bater, se ferir. Até o extremo disso, que é o suicídio. Que é o desprezo tão profundo pela própria vida, que eles se auto-aplicam a pena de morte. Olha como não tratar a consciência da forma certa é terrível. Olha como tentar aplicar pena em si mesmo é uma coisa complicadíssima. Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar, tomara que não censurem de novo. Aqui a gente está entre adultos, a gente tem que falar as coisas de adulto, né? Eu falo se tiver uma criança eu falo de um jeitinho que só, né? Vocês devem falar em sadomaso. E não quero aqui generalizar, dizer que todo mundo que busca isso, busca por cobranças da consciência, não, mas em muitos casos sim. Tem muitas pessoas que elas não têm a excitação e nem chegam ao prazer se não apanharem. E precisam apanhar para valer, não é aquele tapinha de amor, não. Tem que apanhar para doer. Depois que sente uma dor profunda, libera a excitação e o prazer. Por quê? Porque enquanto não se sentir castigado, a alma não se sente autorizada a desfrutar. Então muitas vezes é uma consciência pesada levando uma autopunição. Só que aí tem um problema muito grave. Porque por mais que você se puna, a sua consciência nunca diz está bom. Porque o pecado é grande demais para nós lidarmos com ele. E aí você ainda fica com medo de que algum mal vai lhe acontecer. Mesmo se punindo, se auto-sabotando. Você ainda fica com medo de que quem crê em Deus, de que Deus vai cobrar um dia. Ou quem teme o diabo, que o diabo vai vir um dia e vai lhe pegar. Quem não crê em Deus, crê às vezes que uma força do universo, que o cosmo, que a vida vai trazer de volta. Salomão fala em Provérbios 28:1 que o culpado, o ímpio, ele vive uma vida de fugitivo, apavorado, mesmo que ninguém lhe persiga. No mesmo Provérbio 28:17, ele vai dizer que o homem carregado de sangue, ou seja, de muito pecado, pecado grave como o assassinato, por exemplo, ele vai ser um fugitivo até a morte. Eu conheci pessoas assim já, infelizmente conheci gente que tinha assassinatos na história, e a vida é um pavor. A sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento é constante. Entende? Mas isso acontece com todos nós em maior ou menor grau. Sabe? Tem gente que o telefone toca e fala: eita, chegou, final, é a cobrança, meu Deus, é a notícia ruim. Eita, Deus sabe bem, vai me pegar agora. Eita, vive assim. Basta a mãe alterar seu tom de voz: fulana, que foi amanhã, que morreu, foi o quê? Porque ele está na expectativa de um castigo. Porque a sua consciência lhe fala: você deve, você deve, você deve. E em algum momento alguma coisa ruim vai acontecer na sua vida. Ele ainda não foi imerso no amor de Deus. Quem lembra do versículo que diz que o amor de Deus lança fora todo medo? Sabe que medo é aquele ali no contexto? Não é o medo de qualquer coisa, não, apesar de que também há uma influência nisso. Mas o medo naquele contexto ali de castigo. É 1 João 4,18. João fala: porque ele faz o 17, porque temos essa confiança diante dele no juízo. Porque quem teme não está aperfeiçoado em amor, porque o medo pressupõe castigo, é o castigo de Deus, é a cobrança da consciência, mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu perco medo de ser castigado pelos meus erros, quando eu sou encontrado pela graça e pelo amor de Deus. Mas se eu não for encontrado, se eu não tiver consciência profunda do Evangelho, eu continuarei sendo atormentado pela minha consciência. Então observe que eu falei aqui várias formas erradas de lidar com a consciência. Pastor, você já fez alguma disso? Tudo disso já fiz. Já me entorpeci, tentei me alienar, já que é uma fuga, já tentei enfrentar a minha consciência para ver se ela se calava, já tentei compensar, já tentei me auto-sabotar, me auto-punir várias vezes, e tudo isso é horrível. Só existe uma forma
de curar a sua consciência, de curar esses comportamentos destrutivos que tanto machucam você e quem lhe cerca. Recebendo o perdão do Senhor, recebendo o amor de Deus. Davi, apesar de ter cometido pecados tão graves, ele matou um homem para ocultar o adultério dele com a mulher desse homem. Isso é muito grave. Ele sabia que o Senhor poderia perdoar. No Salmo 51, versículo 2, 3, do 7 também, ele fala: Senhor, o meu pecado está sempre diante de mim. Já tinha mais de um ano que ele tinha pecado. Ele fala: lava-me do meu pecado. Como assim lava-me? É lavar o corpo? Claro que não. Não tem a ver com o corpo, tem a ver com a alma dele, com a consciência dele. Em Hebreus 9 diz que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência. E fala: Senhor, eu não consigo lidar com a minha consciência sem a tua graça. Lava-me, eu vou ficar limpo. Só o Senhor pode me perdoar, só o Senhor pode tratar disso. Em Isaías 1,18, Deus fala assim, olha, venham para mim, mesmo que os pecados de vocês sejam vermelhos como a escarlate ou como o carmesim, eu vou purificar e ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Ou seja, eu sou capaz de tirar o que atormenta a sua mente. Eu posso fazer isso, você não pode. Porque só eu posso entrar nesses lugares insondáveis do teu coração. E mais, todo pecado é um pecado contra Deus. E o ofendido, em última instância, é quem pode nos perdoar e nos declarar justos. E só Ele pode nos reparar dessa maneira profunda. Tem um texto muito interessante que é o Salmo 130, versículo 3 e 4, que diz assim: Senhor, se o Senhor observar todos os pecados, cobrar todos os pecados, quem vai subsistir na tua presença? Ninguém subsiste se o Senhor for cobrar todos os pecados como deveriam ser cobrados. Aí no 4 fala assim, contigo está o perdão para que sejas temido. Como assim? Como é que o poder que só Deus tem de perdoar pecados? Lembre que isso foi uma treta de Jesus com os fariseus, né? Porque ele dizia, né? Perdoados estão os teus pecados. Os fariseus diziam: quem é esse que perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Mas ele era Deus em carne. Aí o salmista fala: Senhor, o teu poder exclusivo de perdoar pecados era temor. Por que eu vou temer a Deus por Ele ter poder exclusivo de perdoar pecados? Isso é muito profundo. Sabe por quê? Porque a minha consciência me atormenta até que eu encontre Deus. Porque eu não consigo me auto-perdoar de maneira a satisfazer completamente a consciência e a me declarar de novo justo, estar em paz comigo mesmo e com a vida, a não ser que Deus libere seu perdão para mim. Então o poder exclusivo dele de perdoar gera temor. Eu temo, eu reverencio a Deus, porque só Ele pode me dar paz. Só Ele pode pacificar o meu coração. Só Ele pode me dar a paz que excede todo entendimento. Eu preciso ir a Deus. E aí agora pronto, eu dei essa volta toda teórica para chegar com você na prática. Vamos para a prática? E aí na prática a gente faz. Porque eu não gosto de teoria sem prática. Porque teoria sem prática é vazia, é não consciente, é automação. E a automação não transforma ninguém, né, gente? Então vamos para a prática. Depois de ver como é errado lidar com o pecado, vamos ver a maneira certa. Primeiro a gente tem que entender o que aconteceu na cruz. O que aconteceu de fato na cruz, gente? Na cruz, Jesus, Ele foi de fato castigado no seu lugar. Isso tem que entrar profundamente no seu coração. Quando você lembrar do seu pecado, você tem que entender que Jesus sofreu como se tivesse cometido o seu pecado. Aquele pecado vergonhoso que você esconde. Que Paulo diz: Deus julgará os segredos dos homens. Os nossos segredos, as nossas mazelas mais podres, elas foram castigadas em Jesus. Todos os eleitos de Deus têm os seus pecados castigados em Jesus. Eu creio que os não eleitos não têm seus pecados castigados em Jesus, porque senão os pecados seriam castigados duas vezes.
seriam castigados em Jesus e depois castigados no juízo final, porque isso acontecerá, segundo a Bíblia, com quem não for salvo. Então não pode, o mesmo pecado não pode ser castigado duas vezes. Então todos nós que fomos escolhidos por Deus, temos os nossos pecados castigados em Jesus. E em Isaías 53:5 está dito que ele foi moído pelas nossas transgressões, foi ferido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos permite paz estava sobre ele. Por suas feridas a nossa consciência é sarada. Você entende isso? Vou tentar ilustrar. Digamos que você tem um irmão mais velho e você aprontou uma coisa terrível em casa. Seu pai pega, não sei se você apanhava na infância, eu apanhava de cinto. Não sei se você era cinto, se era vara, o que era, se era mão mesmo. Eu era cinto, na tradição que veio do meu avô, que lá em casa foi se perpetuando, foi cinto, né? E meu pai pegava um cinto assim, e ele fazia assim, falava assim, para dar uma aterrorizada. E aí quando você vai estar ali vindo pra cima de você, seu irmão entra no meio e fala assim, o seguinte, pai, não dá pra gente negociar? É o seguinte, ele não vai aguentar, ele não tem estrutura, ele vai desfalecer. Pegue isso e bata em mim. Eu quero sofrer por ele. Seu pai aceita e bate em seu irmão mais velho. E ele chora, ele sofre. Não é assim de boa, não é bata. Estou sentindo, sabe que ele não é rebelde? Não estou sentindo nada. Não é isso não. Ele grita, ai, ai, sim, pai, pai, ai, ai, pai. E o pai está descarregando a ira dele no mais velho, miserável, né? Não é isso, né? Fez isso, toma. E ele aceita como se fosse ele. Ai, 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 ai. Depois que seu irmão aceitou, sofreu pelo castigo, é justo que você vai e apanhe também? Não. Ele recebeu o seu castigo. Ele tomou o seu lugar. Então você tem que entender que isso de fato acontece na cruz do Calvário. Jesus de fato tomou o seu lugar. Pastor, isso quer dizer então que os pecados para a gente não têm consequências? Não, isso é muito importante esclarecer antes de irmos para o final prático. Não, o pecado continua tendo consequência. Tem três formas básicas que Deus lida com o pecado. A primeira forma é com os rebeldes, os que não são filhos, os que que não são filhos de Deus. Gente, você que é pai, você disciplina filho dos outros? Você castiga filho dos outros? Deus também não. Aos que não são filhos, Deus faz o que está lá em Romanos 1:24. Deus os entrega a eles mesmos. Vai, faça o que você quiser, vive como você quiser. Toque sua vida. Vá lá. Só que no final, no juízo final, a Bíblia diz que Deus cobrará todo homem segundo as suas obras. Vamos lá? Vamos ver aqui? Vamos acertar as contas? É assim que acontece. Com o filho, como é que Deus faz com o filho? Deus vai punir o nosso pecado na gente? Não, porque se ele punir o nosso pecado na gente, tem que nos destruir e nos lançar no inferno. Deus puniu o pecado dos filhos no filho mais velho. Então quando o crente peca, Deus deixa passar de boa, não, está perdoado. Não, Deus vai aplicar disciplinas corretivas, não para a nossa destruição, mas para o nosso aperfeiçoamento. Hebreus 12:6, Deus corrige todo aquele que ama. Ele fala assim, olha, quem estiver recebendo a correção do Senhor, não se enfade, pelo contrário, até se alegre, porque Deus só corrige quem ama. Mas não é o castigo do pecado, porque o castigo do pecado é destruição. Pecado gera morte. Pecado é afrontar a Deus é muito grave. Então são correções que Deus faz. Lógico que dói, aperta, né? Não é fácil, mas você está sendo amado por aquela correção, sabe? É diferente. Deus corrige os filhos que Ele ama. Agora, tanto filhos quanto não filhos colhem consequências naturais do pecado.
Lá em Gálatas 6, Paulo fala assim, ó, não se engane, o que o homem semear, isso mesmo, colherá. Aí no versículo 8 ele fala assim, ó, quem semeia na carne, ou seja, semeia pecado, colherá corrupção, colherá destruição. Porque a semente do pecado vai entrar nele e vai gerar corrupção, vai gerar doença, vai gerar morte. Eu acho legal quando ele fala semeia, porque semente é uma coisinha que você coloca lá e você esquece. Parece que não está acontecendo nada. Mas uma vez que ela entrou na terra, ela começa a enraizar. E ela vai subir, ela vai aparecer. O pecado é a mesma coisa. O pecado são sementes que vão entrando na sua vida, nas suas relações, no seu coração, na sua família, na sua história. E eles vão naturalmente brotando e se manifestando e gerando corrupção. Você fala assim, não, eu não estou vendo nada. Estou pecando, não estou vendo nada acontecer, está de boa. Está sob controle. Você que pensa. Os efeitos do mal em nossa vida são múltiplos. Então Deus não precisa nem punir. Uma consequência ruim já acontece. Você entende? Por exemplo, eu posso disciplinar minha filha por estar comendo doce demais. Não posso? Posso, para tentar corrigi-la, para tentar tirar desse comportamento. Mas se ela conseguir comer o doce demais, ela já está se punindo. Algo já está acontecendo nela. Tem uma consequência natural. Ela vai ter sobrepeso, ela vai perder saúde, ela pode desenvolver diabetes. Você entende? Uma consequência já vai acontecer. E você não pode mensurar isso completamente. Mas vamos lá. A nossa ideia aqui é resolver o nosso problema com a nossa consciência sem nos autodestruir. Então vamos para um texto muito básico, muito conhecido, mas nem sempre tão conscientizado. E eu dei toda essa volta para te conscientizar disso aqui. Vamos colocar na tela de Ivan, em 1 João capítulo 1, versículo 8. Vamos ler até o 10. E aqui a gente vai terminar. É assim, é com a consciência da cruz e da graça de Deus, é não lidando com fuga, nem com autopunição, nem com compensação, mas lidando com a consciência assim. Não, 1 João 1, 8. Devo ter pronunciado ruim. 1 João 1, 8. Primeira fase, isso aqui, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. A primeira coisa é uma reflexão profunda para perceber como o pecado se manifesta em nossa vida. Se você diz, não peco, não erro, não faço mal algum, você está se auto-enganando, segundo João. E a verdade não está operando em você. Então a primeira coisa é entender como o mal se manifesta em minha vida. Ele está em mim. Qual é o fruto que ele ainda dá? Lógico que a tendência é com a santificação progressiva do Filho de Deus, o mal vai se manifestando nele de maneira cada vez mais difícil de identificar. Mas qual é o mal que eu faço hoje? Qual o mal? Aí você começa a perceber, às vezes, microatitudes que ainda são vestígios de mal. Que isso seja assim, amém, gente? Que seja cada vez mais difícil identificar o mal em nós, de tão miúdo que ele vai ficar em nome de Jesus. Mas ainda há, enquanto não formos glorificados, ainda há manifestação do mal em nós, e não tratar com ele da maneira certa nos levará a um dos comportamentos autodestrutivos que eu falei agora há pouco. Então, primeira fase, o que é que eu faço de mal? Qual é o mal que eu faço? Se você faz um mal, pastor, não sou do bem, você faz algum mal. Se você disser que não faz, não há verdade em você está se auto-enganando. Qual é o mal que eu ainda faço? A luz do Evangelho, a luz do Espírito Santo, Senhor, me ilumina, me mostra. Você ora, você olha para Cristo, olha para o caráter dele, olha para o fruto do Espírito ali em Gálatas capítulo 5 e compara com a sua vida. Olha para as obras da carne, aquela lista ali, e vê se está na sua vida e tenta identificar qual é o mal que você ainda faz. Se produz uma consciência, um reconhecer. Quando você entender isso, não fica assim, ó, tipo... não, foi só uma vez? Não, para com isso.
Para com isso, reconhece que isso brota em você, reconhece que esse mal vem em você, reconhece que isso está em você, não que passou por você, não está, eu lido, eu luto, essa é a minha verdade. Se eu não reconhecer, João disse, não há verdade em mim. E aí vem a próxima fase, versículo 9. Edvan. Mas se confessarmos os nossos pecados. Por que confessar é tão importante? Interessante, esses dias eu estava com um padre, eu fui participar de um evento e tinha um padre lá também, e eu sou muito curioso com a questão da confissão, né? E eu perguntei ao padre Paulo, da paróquia de Estela Maris, gente boa, eu perguntei, Padre Paulo, me diga aí como é que acontece a confissão lá na sua paróquia. Ele disse, confissão lá é abundante, dia de confissão a fila é imensa, porque é impressionante o como as pessoas precisam da confissão para se sentir melhor. O que é a confissão? A confissão é o processo onde eu vou tornar ainda mais consciente e evidente aquilo que eu fiz. Por que a palavra é algo tão poderoso? Porque a palavra é o pensamento selecionado. A palavra é o pensamento grifado, né? Tudo começa com o nosso pensamento, que gera emoção, que gera ação. E o que é a palavra? É o pensamento em destaque. Então, quando eu confesso o meu pecado, eu grifo, eu destaco a conscientização do mal que eu fiz. Não é tão fácil verbalizar o que você fez, você sai com dor, porque enquanto sai, meu Deus, eu fiz isso, é isso que eu sou. Pensar é até mais tranquilo, porque o pensamento é como se fosse um flash, mas o verbalizar é mais duro, mais concreto, é mais material. Então a confissão é esse processo de trazer para fora e de expor e de se tornar profundamente consciente do mal. Por isso que confessar é tão importante, inclusive é terapêutico. Lá em Tiago capítulo 5 fala que confissão de pecados uns aos outros gera cura muitas vezes de enfermidades. Então aqui está João falando, se confessarmos, ou seja, se nos tornarmos profundamente conscientes do que fizemos. Lógico que essa confissão é a partir de um arrependimento, não é uma confissão cínica. Senhor, sabe o que eu fiz? Pequei de novo. Não. É a partir de um arrependimento, é a partir de uma dor interna, é a partir de uma mudança de pensamento. Senhor, é isso que eu fiz, é isso que eu sou. E aí vem a resposta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. O que significa isso? Toda a promessa que Deus nos fez de perdão, Ele é fiel para cumprir. E nele há justiça suficiente para nos perdoar, sem violar a justiça. Sabe, o que foi feito, gente, o que foi feito na cruz é perfeito. Se eu de fato confio nisso, há perdão. E aí ele não só vai nos perdoar os pecados, mas vai nos purificar. Há um processo de santificação, de transformação. A gente vai assim, tá bom, tá liberado, vai lá. Não, vai empoderado pelo meu espírito para ser alguém diferente. Vai, eu vou te transformar. Vai, porque você confia em mim, eu sou poderoso para transformar a sua vida, o que você nunca conseguiria sozinho. Em mim há justiça, em mim há bondade, em mim há poder para santificação. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Aí no versículo 10, João vai dizer, pode colocar o 10 de Ivan. Ele vai dizer, olha, ele cobra de novo, ó, se afirmarmos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso, porque Deus nos diz que nós temos pecado. Se você diz que não tem, você diz que Deus é mentiroso, e a sua palavra não está em nós, porque a palavra dele ilumina o nosso coração para enxergarmos o nosso pecado. Então é muito importante esse processo de reconhecimento de mal constante, e eu vou dizer, diário. Quer estar em paz com a sua consciência?
confesse pecados a Deus todos os dias. Isso está bem evidenciado no Pai Nosso. O Pai Nosso é um modelo de oração diária. Por que é fácil ver isso? Porque logo no início, no meio na verdade, está ali: o pão nosso de cada dia nos dê para a semana, não é assim? Nos dê hoje. Se eu peço o pão de hoje, o pão para hoje, já hoje, e não para a semana toda, eu peço hoje o pão para hoje, não para a semana toda, então eu devo estar naquela relação todos os dias. A ideia é que eu ore todos os dias, e naquela oração tem: perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, me livra, me ajuda, Senhor, me ajuda a lidar com isso, porque eu sei que na cruz, agora é o seguinte, isso também é forte. Lá em Hebreus diz que se continuarmos pecando deliberadamente depois de conhecer a graça da cruz, há um problema muito sério para a gente. Não há uma operação verdadeira, porque ele fala que quem faz isso despreza o sangue derramado no Calvário, e resta para ele a expectação terrível de juízo, ou seja, volta o medo do castigo. Isso não é uma brincadeira, tipo assim: o Senhor foi castigado, então beleza, eu vou ficar pecando ainda. Não. É uma coisa, é um processo de transformação genuíno. Pô, Senhor, eu falhei nisso que não queria ter falhado, Senhor, mas eu sei que há graça, eu sei que o Senhor sofreu no meu lugar, eu te glorifico, Senhor. Senhor, eu me comprometo, a partir de hoje eu vou lutar, eu vou vencer nessa área também. Aí você vai ter cada vez mais prazer em agradá-lo, em honrá-lo, em honrar o que Ele fez por você, em honrar o que Ele fez na cruz por você, em honrar o amor dEle, em honrar o nome dEle, em honrar o sofrimento dEle. E isso não vai tornando você insensível, pelo contrário, isso te sensibiliza ainda mais contra o mal, porque você vê o que o mal faz. O mal mata, o pecado mata, o pecado crucifica, o pecado envergonha, porque ele foi humilhado, ele foi tirado do meio dos seus, ele foi desonrado, ele sangrou, ele foi esfolado. E o pecado é isso. E quando eu peco voluntariamente, eu estou dizendo: eu não ligo para isso. Pode acontecer isso com Jesus, com os outros, estou nem aí. É isso que pecado faz? Estou nem aí. Esse não entendeu o Evangelho, não entendeu a graça, não é filho de Deus. Mas quando eu olho para a cruz e vejo o que o pecado faz, isso me envergonha, diz: não quero conta com isso. Eu quero Jesus glorificado. E Jesus glorificado se manifesta pela minha vida de santidade, pela minha vida de amor, pela minha vida de honra ao seu nome. Mas se eu pecar, eu vou lá. É assim que o texto continua. No capítulo seguinte, João vai dizer: filhinhos, não pequeis. Não pequeis, filhinhos, porque pecado faz mal. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, não tente resolver com a sua consciência sozinho, não. Se pecardes, tendes um advogado no céu. Se pecar, não tente defender a sua causa sozinho, conte com seu advogado. Aleluia. E alguns pensam que Jesus, como advogado, ele fica assim, Pai, Mateus pecou, Pai, mas poxa, olha como ele toca bem violão na igreja. Libera ele aí, Pai, porque tá servindo agora na obra lá, tem talento, né? Vai casar agora em breve. Tem misericórdia dele aí. Não é assim que Jesus, não é assim. Não é mostrando ao Pai nossas obras. Ele nos defende diante do Pai mostrando a sua obra. Pai, olha para mim, ele é meu. Por esse aí eu paguei. Esse aí eu comprei. Esse aí eu escolhi. Esse aí, Pai, é um dos meus.
Apocalipse diz: ele comprou homens de todas as raças, tribos, línguas e nações e os fez reis e sacerdotes para si. Esse é meu, Pai, paguei por esse aí. Essa é a advocacia de Jesus. Então não tente resolver sozinho os seus pecados, porque você vai entrar num caminho autodestrutivo. Mas se humilhe diante dele, se curve diante dele, se entregue diante dele. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Se meu povo, chama pelo meu nome, se humilhar, orar, minha face buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir, eu vou perdoar, eu vou sarar a sua terra. E a terra que mais tem que ser sarada hoje é a terra do meu e do seu coração.